Vamos abrir a palavra de Deus. O salmo de hoje, o salmo de número 3. O salmo de número 3 é o salmo que nós vamos meditar nesta noite. Quando nós lemos a palavra de Deus, especialmente o livro de Jó, nós aprendemos que o homem, ele nasce para os problemas, enquanto as faíscas, elas voam para o alto. O Salmo de número 3, então, nos ajuda a descobrir o que significa, em meio ao sofrimento e aos problemas desta vida, encontrar descanso e conforto no Senhor, somente no Senhor. O Salmo nos lembra, em seu título, um episódio muito difícil da vida do rei Davi, quando ele fugiu de seu próprio filho Absalão. De fato, este foi um dos maiores problemas que Davi enfrentou em sua vida. E o Senhor, então, permitiu que ele escrevesse esse salmo e para benefício não somente dele como servo de Deus, mas de todo o povo de Deus. Salmo de número 3, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Então este é um salmo que descreve de forma interessante como o Senhor, ele do seu santo monte, responde às orações dos seus servos, a súplica deles. O contexto é este aqui, o título foi preservado. Nós temos aprendido, quando lemos um salmo e nós temos o seu título preservado, já nos dá uma indicação da sua função, do seu objetivo, ou o seu contexto histórico, ou a sua função, para quem deveria ser direcionado. Por exemplo, quando você olha o salmo de número 4, ele foi escrito para que o mestre do canto, o responsável pelo canto no tabernáculo, posteriormente no templo, pudesse administrar e guiar o povo em adoração, inclusive com o tipo de instrumento específico, instrumento de cordas. Outro salmo, como o salmo de número 5, vai falar da tonalidade em que ele poderia ser utilizado, na verdade é o salmo de número 5, né? Com um canto de flautas. O salmo de número 6, com instrumentos de 8 cordas ou com um tom de oitava, dando até a tonalidade como ele deveria ser cantado. Então, esses títulos, lembrem-se, que estão em nossas Bíblias, eles são parte do salmo, eles foram preservados. Então, são inspirados também. Aqui no Salmo 3, você tem então o contexto dele que foi preservado. É um salmo de Davi, a autoria do rei Davi, o mavioso salmista de Israel, e o seu contexto histórico também foi preservado. Ele compôs este salmo para testemunhar o episódio de sua vida, muito difícil, quando ele fugiu de seu próprio filho Absalão. Absalão, nós conhecemos a história dele, mas talvez você esteja aqui conosco e nunca tenha ouvido sobre ele. Absalão foi um filho de Davi, perverso e ingrato, que ele agiu de forma astuta quando surpreendeu com sucesso seu pai, e ele fez isso em meio a uma revolta. Davi colheu o fruto amargo de seu pecado quando ele, desde o episódio de adultério com Batseba, ele cometeu assassinato. Além do adultério, ele perdeu um filho fruto desse relacionamento por juízo divino, e o Senhor disse que a criança iria morrer. O Senhor o perdoou, ele confessou o seu pecado quando foi confrontado pelo profeta Natã, enviado por Deus para
tratar com Davi este pecado, confrontá-lo. E nós percebemos a coragem do profeta, porque era possível que acontecesse com Natã o que aconteceu com Urias. Ele fosse lá e não voltasse. O rei tinha poder para isso, poderia calar o profeta, matando-o também. Mas Davi era um homem de Deus, ele havia pecado, mas naquele momento a palavra o confronta, o Espírito então o toca, e ele diz que pecou contra o Senhor. O profeta então fala da parte de Deus, o Senhor te perdoou. Mas a criança que foi gerada desse relacionamento infiel irá morrer. Outra coisa, a espada não vai se afastar da sua casa. O que é que acontece mais adiante? Davi, então, ele é tolerante com um de seus filhos, Aminon, que abusa de sua irmã. Ele a estupra. Absalão se revolta com a atitude de seu irmão e cobra de seu pai ação, e o seu pai é leniente, ele não faz nada. O que deveria ser feito, ele não fez. Isso alimentou revolta no coração de Absalão. Absalão, ele então se rebela contra o pai, e por um tempo ele é exilado por conta disso, mas o seu pai depois o recebe novamente no reino, e aí é onde tudo começa a acontecer. Ele vai provocar uma das grandes tragédias na vida familiar do rei Davi e de toda a história do povo de Israel, porque houve causas iniciais maiores do que a ingratidão de Absalão, como eu disse. Embora Davi tivesse sido perdoado, ele sofreu o juízo de Deus por conta do que ele fez. Veja, só para a gente olhar de forma clara o que diz a Escritura sobre este momento difícil da história do rei Davi, veja comigo 2 Samuel capítulo 12, por favor. Versículos 11 e 12 apenas. Isso nos lembra, irmãos, algo importante. Nos lembra que, embora Davi tenha sido perdoado por seu pecado com Batseba, ele sofreu as consequências a longo prazo da atitude que ele tomou, do caminho que ele decidiu seguir. 2 Samuel capítulo 12, versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor. Então, a palavra veio do Senhor para o rei Davi. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então, o que Davi fez com o seu fiel soldado Urias, até mesmo tirando a sua própria vida para tentar encobrir o seu pecado com Batseba, esposa de Urias, o Senhor agora traria juízo e consequências a longo prazo do que ele fez, quando disse que da própria casa dele o mal iria se levantar. Não sabia Davi que seria o seu próprio filho Absalão. Então, Davi, apesar de um reinado longo e próspero, ele cultivou muitos inimigos, ele teve muitos inimigos, não somente externos, os filisteus, principais inimigos de Davi, e tantos outros contra os quais ele combateu, mas o Salmo vai nos lembrar que Davi, por conta dos seus atos, ele então cultivou inimigos dentro do próprio reino. E só para vocês terem uma ideia, na noite em que o rei Davi fugiu de Jerusalém, para evitar o confronto direto com seu filho Absalão, milhares apoiaram Absalão e o aceitaram no lugar de seu pai, Davi, enquanto apenas 600 homens acompanharam o rei. Apenas 600 saíram com ele do reino. Veja que situação, um rei próspero, respeitável, grande guerreiro, grande estrategista e general, triunfante em batalhas, agora estava fugindo de seu próprio reino, onde milhares estavam se levantando contra ele. Veja que o versículo 1 fala sobre isso, né? Ele começa o salmo dizendo: Senhor,
como o número dos meus adversários tem crescido. Senhor, são numerosos os que se levantam contra mim. O conselho a Absalão naquela noite em que o seu pai saiu fugindo de Jerusalém foi enviar para capturar ou até mesmo matar o rei Davi um exército de 12 mil homens. Veja a diferença. O rei sai com 600 homens. Pelo menos o conselho que foi dado a Absalão é: envia 12 mil soldados contra o rei. Para vocês terem uma ideia da quantidade de gente que agora estava disposta a matar o próprio rei Davi. Outro detalhe significativo dessa história é que Davi disse aos sacerdotes para deixarem a arca em Jerusalém. Por que isso é importante? Porque era de lá que o Senhor iria ouvir o clamor do seu servo. Por isso que o Salmo diz claramente no versículo 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Ele não leva a arca consigo. A arca deveria ficar no lugar onde estava, marcando a presença de Deus. E ele sabia que de lá, do Monte Santo, onde estava a cidade santa, o Senhor iria responder à oração de seu servo. Absalão pensava que estava no controle de Jerusalém, mas Davi sabia muito bem quem controlava Jerusalém. Por isso que ele diz: do seu santo monte me responde. Então este salmo, ele é o primeiro que ocorre, onde ocorre uma palavrinha hebraica que as nossas Bíblias já não trazem mais. Algumas Bíblias comentadas, Bíblias mais antigas, vão trazer uma palavrinha hebraica chamada Selá. E este salmo, ele é o primeiro que apresenta, quando a poesia hebraica estava se desenvolvendo, havia uma discussão, e de repente, no momento do canto, a palavra Selá, ela acontecia. Alguns acreditam que era uma pausa, alguns acreditam que era um momento para meditar no que estava sendo cantado, ou uma reflexão. Alguns achavam que era para que a voz então fosse elevada, a tonalidade ela mudasse. Nós não sabemos precisamente o seu significado. Mas este salmo, assim como os demais, ele deveria ser cantado com entendimento e profunda reflexão. Ou seja, a sua mensagem deveria ser conhecida, reconhecida, e à medida em que nós o cantássemos, ele então internalizasse aquilo que nós mesmos experimentamos em nossa vida, quando passamos por problemas ou por dificuldades. Então, é mais provável que este salmo ele tenha sido escrito, de fato, por Davi, no momento em que ele estava fugindo de seu filho Absalão, e não que ele tenha escrito quando retornou ou quando já voltou para Jerusalém. É possível que ele tenha sido o motivo ou o momento de sua reflexão profunda, assim como o Salmo de número 4, no período justamente em que ele estava nos lugares ermos, no deserto, nas cavernas, e ele vai então dizer: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Essa também é uma ideia bem interessante que nós encontramos no Salmo 3. Então, vamos olhar cada versículo e depois nós vamos trazer algumas reflexões ou aplicações práticas para nós sobre este salmo. No versículo 1, observem, Davi vai usar a expressão: são numerosos ou são muitos os que se levantam contra mim. Aqui nós vemos que a rebelião contra Davi, ela centrou-se nas 10 tribos do norte. A história mostra que foram essas 10 tribos do norte, de Jerusalém ou de Israel, as que foram seduzidas por Absalão. E aí você percebe o tamanho, a magnitude da revolta. Nos chama a atenção a figura de Absalão e como ela vai ser assumida na história do povo de Deus, como alguém que está agindo dentro do povo contra o rei. É importante notar isso. Veja, servos do inimigo por vezes se levantam e eles agem como faraós.
Mas os mais perigosos para nós e para os nossos filhos são os Absalões. Eles ficam no meio, eles ficam tentando ganhar o seu coração, eles ficam tentando convencer você de que a proposta deles é melhor do que a proposta do rei. Vocês sabem o que Absalão fez para ganhar toda essa popularidade? As pessoas às vezes saíam chateadas com o julgamento do rei. O rei, ele tinha que julgar muitas causas. Uma das suas agendas era diariamente julgar causas, e eram causas diversas que apareciam para o rei tratar. Imagine, nem tudo agrada a todos, e nem sempre a palavra do rei vai agradar aqueles que estão buscando a resolução de seu problema. Pois bem, as pessoas saíam, Absalão estava localizado no lugar específico e estratégico, nas portas da cidade. E aí ele ouvia os reclames, e ele se aproximava, e ele falava educadamente com aquelas pessoas, e ele pedia para que elas contassem qual era o problema, e por que o rei não atendeu o que eles queriam. E ele dizia: se eu fosse o rei, vocês não sairiam de lá sem ter o seu problema, sem o seu problema ser resolvido. Se eu fosse o rei, a situação de vocês seria diferente. Os Absalões ainda estão espalhados no meio do povo de Deus. E os Absalões, eles sempre refletem aquele antigo dragão que no jardim disse para a mulher: foi mesmo isso que Deus disse para vocês? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pois fiquem sabendo que se vocês comerem, o que vai acontecer é que vocês vão se tornar iguais a Deus. Absalão então ele age, ele é essa figura que vocês observam, ele vai ganhar o coração daqueles que estavam insatisfeitos com a maneira como o rei estava lidando ou julgando as causas, e somado a isso, as pessoas já sabiam o que é que estava acontecendo, ou o que aconteceu com Davi e com a sua própria casa. Então você percebe que muitos ali estavam se levantando contra Davi, e não foram poucos aqueles que o entristeceram e o incomodaram. Verso 2, o número deles o incomodava, mas suas palavras também. Então no versículo 1, Davi diz: Senhor, o número dos meus adversários tem crescido e eles são muitos. Mas aí no versículo 2 ele ainda diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Você tem então na história de Davi, um homem chamado Simei, amaldiçoando o rei enquanto ele fugia, muitos dizendo que Deus havia acabado com o reinado de Davi. Davi tinha sido adúltero e assassino. A pergunta é, ele merecia tudo isso? De certa forma, sim, ele merecia. Mas era verdade ao mesmo tempo que não haveria mais socorro para ele em Deus? É o que Davi vai colocar neste salmo, absolutamente não. Davi então se volta para Deus. São numerosos aqueles que se levantam contra ele, eles também vão incomodá-lo com as suas palavras, dizendo que Deus não iria salvá-lo. E salvação aqui, entenda, não é salvação da morte eterna, da condenação eterna, é salvação da situação que ele estava experimentando, da angústia e dos problemas que ele estava enfrentando. Será que estava agora fadado ao fracasso, ao encerramento, a dinastia davídica, o reinado de Davi? Essa é a grande questão. Não há escapatória para ele, não há salvação para ele em Deus. Davi então se volta para Deus, versículo 3. Deus era um escudo que o protegia por completo, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Deus era a glória de Davi, e em seus tempos de angústia, aquele que exaltaria a sua cabeça. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Davi então se volta para a pessoa certa.
Essa é uma imagem que vocês vão perceber, vai aparecer em outros salmos, Deus sendo visto como um escudo. O escudo do exército judaico, ele não tinha uma função apenas de proteção, mas em outros episódios, em outros salmos, ele também tem uma função de ataque. Ele tinha também uma lança que fazia parte da composição desse escudo, que era usado não somente para proteção contra o ataque, mas também poderia ser usado para atacar o inimigo. Nesse caso aqui, Davi está falando que, ainda que um numeroso exército se levantasse contra ele, e com palavras tentassem destruí-lo, o Senhor o protegia de tudo isso. No verso 4, então, ainda vão dizer que o Senhor, anteriormente disseram que o Senhor não iria ouvi-lo. O verso de número 4, então, vai mostrar que Davi não perdeu a esperança. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Aí você vai entender por que, na história de Davi, quando ele foge de Jerusalém, ele diz para os sacerdotes: deixem a arca, não levem. Ela fica em Jerusalém. É daqui que o Senhor irá responder a minha oração. O Senhor, de seu santo monte, atenderá a minha súplica. Ele virá em meu socorro. Então Davi não perdeu a voz. Deus ouve a oração, e ele tinha certeza disso. Ele ouve a oração de seu servo desde o seu santo monte Sião. Então ele sabia que um dia tornaria para lá. Mas mesmo longe, ele sabia que o Senhor não deixaria de escutá-lo. E aí, irmãos, é de onde vem o conforto. Veja que interessante. Versículo de número 5. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. A gente não vai conseguir encontrar conforto em meio à ansiedade, em meio aos problemas e dificuldades da nossa vida. Nós não vamos conseguir enfrentar a oposição daqueles que fazem de tudo para nos incomodar, se nós não crermos que o Senhor, Ele está no mesmo lugar e Ele sempre atenderá a nossa oração. Essa é a diferença que há entre aqueles servos de Deus que se mantêm firmes em meio a toda e qualquer situação e aqueles que se apavoram. Quando nós sabemos de onde vem o nosso conforto, nós vamos entender de onde vem a paz que excede todo entendimento. Você já pensou? Um homem que está sempre na iminência de ser capturado, que foge com um exército extremamente reduzido, porque ele era o general de milhares, ele agora está com 600 homens apenas, os fiéis que seguem com ele. E notem, ele consegue deitar e dormir. Ele consegue acordar porque o Senhor o sustenta. A ideia aqui é que Davi, ele se deitava e dormia profundamente, sem se abalar com ansiedade. Veja como é interessante, irmãos, a meditação sobre os salmos da Bíblia, porque nos mostra que o que a Escritura diz é real. A história de Davi é uma história real. O contexto em que ele viveu é real. Imagine o que se passou na cabeça daquele homem, tendo peso na consciência de tudo o que ele fez. Ele sabia o que ele fez. Ele sabia porque o Senhor disse o que ia acontecer com ele. Ele agora tinha o seu próprio filho Absalão querendo matá-lo. O seu próprio filho foi aquele homem que o Senhor disse, usou as mulheres do rei de dia, à luz do sol, humilhando seu pai para todo mundo ver. O rei sai humilhado. E imaginem a pressão que aquele homem sofre. Mas, porque ele sabia de onde viria o seu conforto, sempre ele clamava com a sua voz, e ele cria que o Senhor o respondia, e ele dormia.
profundamente ele dormia sem ser abalado pela ansiedade. No outro dia, o que é que acontecia? Ele acordava e um novo dia surgia. E o que é que ele reconhecia? Eu acordo porque o Senhor me sustenta. Veja que esse sono aqui é um tipo manifesto de morte. É como se Davi, ao descansar, simplesmente se desligasse de tudo. É como se ele estivesse morto. E enfrentando toda aquela situação, em descanso, silêncio, confiando em Deus, no outro dia de manhã ele acordava e a vida então prosseguia. Ele continuava a lutar por sua vida. Ele descansa na palavra de Deus, veja o verso 6, e por isso ele não tinha medo. Veja a conexão. Não tenho medo de milhares do povo, verso 6, que tomam posição contra mim de todos os lados. Independentemente da quantidade de gente que se levantava contra ele, independentemente da realidade das profecias que Deus deu a Natã, que se tornaram realidade, seu filho morre, o outro filho dorme com suas concubinas. Lembrem-se que porque o seu pai não agiu, Absalão matou Abnom. Absalão matou seu próprio irmão. Ele sabia de todas essas consequências, mas uma coisa fez com que ele descansasse na palavra de Deus. Dentre todas as profecias, nenhuma delas disse que Davi iria perder o trono. Nenhuma delas falou isso. Nenhuma delas disse que o reino dele ia acabar. Ele sabia que tinha que sofrer como um homem todas as consequências de seu pecado, mas ainda assim o Senhor preservou o seu reinado. E ele diz então: eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Deus sabia o que estava fazendo com a vida do seu servo. Davi descansava no que foi dito a ele, palavra do Senhor, por meio do profeta, e mais, ele já tinha consciência de que o propósito de Deus em mantê-lo no reino era maior do que ele mesmo. Ele sabia disso. Davi, portanto, convoca ao Senhor para agir e se levantar em defesa do seu servo. Versículo 7. Por isso que ele faz essa oração e canto, de forma tão ousada. Levanta-te, Senhor. Versículo 7. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. É com base em tudo isso que Davi convoca o Senhor a se levantar e agir, porque ele está sentado em seu trono e o Senhor então está ouvindo a sua oração e ele clama ao Senhor para que se levante, se erga, quebre os dentes dos seus inimigos que estavam prestes a devorar o seu servo, o rei. E quando Deus fizesse isso, nenhum deles poderia causar dano algum ao seu servo. É por isso que ele encerra o Salmo no versículo 8, dizendo que a salvação realmente vem de Deus. O socorro do crente sempre vem de Deus. E por isso a sua bênção repousa sobre o seu povo. Versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Veja como esse salmo ele é significativo para nós, irmãos, porque nós podemos extrair para hoje muitas aplicações. Eu posso oferecer apenas algumas delas, mas ao meditar sobre este salmo, vocês vão descobrir tantas outras. Nós podemos aprender muita coisa sobre este salmo. Nós podemos aprender por que devemos cantar este salmo, e sem receio, alguns crentes ainda hoje têm, dizer o que diz o versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Deus faz juízo
ou traz juízo sobre os inimigos de seu povo. É fato. Quando nós fazemos juntos a oração do Senhor e rogamos ao Senhor que o seu reino venha, nós estamos pedindo que isso aconteça, que o Senhor venha e traga justo juízo sobre aqueles que perseguem o seu povo, os seus servos. Agora, veja, se nós achamos que temos problemas, observem que a palavra de Deus, ela nos é dada em parte para nos confortar em toda a nossa aflição. É o que o Salmo 3 nos ensina também. Veja que ao longo da palavra de Deus, à medida em que nós lemos a história do povo de Deus, que é a nossa história, nós encontramos exemplos mais do que suficientes para nos animar quanto a isso. A minha pergunta, claro, foi retórica: quem não tem problemas? Todos nós temos problemas. Mas aí nós temos a palavra de Deus para, em parte, nos confortar em meio a todas as nossas aflições. Você vai entender por que o Senhor Jesus Cristo também fala a respeito de uma paz que o mundo não pode dar, porque o nosso rei Jesus, o verdadeiro filho de Davi, é o príncipe da paz. E ninguém vai encontrar verdadeiro descanso para a sua alma, verdadeira paz para a sua alma, longe dele, longe de Cristo. Uma segunda lição aqui é que nós aprendemos com o Salmo 3 que só Deus pode nos proteger. Todo o dispositivo que você crie, que eu invente para minha autoproteção diante dos ataques dos nossos inimigos, será como um escudo de papel. Quando a gente é criança, a gente brinca, né? Faz escudo de papel, espada de papel, capacete de papel. Se a gente for enfrentar um guerreiro realmente armado, isso não vai proteger a gente de nada. Não adianta para o crente criar as suas próprias armas, seus próprios mecanismos de defesa. O Salmo 3 nos lembra que só Deus pode nos proteger, somente Deus pode nos guardar do mal que está presente neste mundo. Quando a gente passar a confiar mais nisso, a nossa perspectiva diante dos problemas, ela muda. O nosso enfrentamento diante dos nossos inimigos também mudará. Por quê? Porque nós vamos saber para quem devemos dirigir as nossas orações e em quem devemos confiar e esperar. Terceiro, assim como Davi clamou ao Senhor, o Salmo 3 nos ensina que nós também podemos fazer isso. A Bíblia diz que o braço do Senhor não é curto para que não possa nos salvar, nos acudir. O seu braço é estendido, a sua mão é forte, Ele é o Todo-Poderoso. Ele ouve os clamores de seu povo, Ele conhece a sua angústia e Ele deseja que clamemos a Ele em meio ao sofrimento. Veja que Davi, neste momento difícil, ele recorre àquele que poderia livrá-lo, assim como o livrou em tantas outras circunstâncias. Por isso que este salmo ele é tão importante para a gente. Ele vai nos ensinar algo que Davi vai nos mostrar, não somente seria experiência dele, mas que deveria servir de conforto para a igreja. Quando a gente estudar o Salmo 4, por exemplo, o próprio título já diz para que o salmo deveria ser usado. Quando ele diz, olha, este salmo é para o mestre de canto, ou seja, para o responsável pela música. Não é para ser cantado por mim, é para ser cantado por todos. Ou seja, é para que todos reconheçam que o Senhor é o Deus da nossa justiça. É o Deus que responde às nossas orações. É o Deus que nos salva, nos livra. Então, assim como Davi clamou ao Senhor, nós também podemos fazer isso. E este salmo nos ensina esta verdade preciosa. Finalmente, em quarto lugar, o salmo encerra nos lembrando que, com base nisso tudo, irmãos, nós podemos descansar no fato de que a salvação pertence ao Senhor.
Aprendemos a orar quando aprendemos quem responde às orações e somente quem as responde para nós. Aí a gente aprende a orar corretamente. A gente vai orar corretamente quando a gente entender a importância e o valor da oração. Veja, se a oração não fosse tão importante, ela não seria tão presente, tão tratada e mencionada em toda a Bíblia. Se a oração não fosse tão importante, os apóstolos não diriam à igreja no Novo Testamento que o problema que surge entre as viúvas gregas e as viúvas de Jerusalém era um problema de fato real, mas era necessário que estes homens continuassem se dedicando à oração e à palavra. Se a oração não fosse importante, nós não perceberíamos o tempo que o nosso Redentor dedicou, depois de um dia exaustivo de trabalho, se retirando para longe, e os seus discípulos vendo que ele ia realmente orar ao Pai Celestial. A resposta às nossas orações, irmãos, não é o resultado de um esforço de cooperação entre nós e Deus. Clamamos e Ele nos responde do seu santo monte, é o que o Salmo nos ensina. Nosso pedido de ajuda não faz parte da resposta. Nosso pedido de ajuda é a oração. Quando você pede socorro a Deus, você está orando. Não é parte da oração, é toda a oração. Por isso a salvação, ela pertence ao Senhor e ela vem somente do Senhor. Davi sabia disso e ele nos mostra por que nós também devemos fazer o mesmo, seguir no mesmo caminho e entender por que o nosso Senhor então disse que Ele nos deixaria uma paz que o mundo não pode dar, e que esta paz, que excede todo o entendimento, é a única que pode nos fazer deitar e logo dormir, acordar no outro dia sabendo que mesmo em meio às lutas, o Senhor cuida de nós. Ah, se os crentes tivessem uma convicção maior a respeito da oração. Ah, se nós compreendêssemos melhor como podemos lidar de forma diferente com os problemas da vida, mas teimamos em imitar os ímpios, agindo do mesmo modo e criando os mesmos mecanismos de defesa que não nos protegem, pois são como escudos de papel. O povo de Deus tem aquele Senhor único, vivo e verdadeiro, que Davi disse ser o escudo que protege e que guarda o seu servo. A única glória que exalta a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós oramos suplicando que a tua palavra ela produza frutos em nossa alma. Nós rogamos ao Senhor que a tua palavra ela nos instrua a respeito da importância, do valor da oração para a vida do teu povo, para a alma de cada um dos teus filhos. Somente assim, Senhor, passaremos pelos problemas, iremos enfrentá-los, mas sem desespero, sem permitir que a ansiedade nos domine, porque descansamos em Deus. Porque sabemos para onde devemos dirigir as nossas orações. Entenderemos que a nossa súplica é a oração quando clamamos por socorro. E mesmo diante de uma quantidade tão grande de inimigos, de opositores, mesmo sabendo que no mundo
as aflições estarão sempre presentes na vida dos teus filhos, teremos bom ânimo, porque sabemos quem já venceu o mundo, porque sabemos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Porque sabemos que a salvação vem do Senhor, somente do Senhor, e essa é a razão por que nós descansamos. Podemos deitar e logo dormir, acordar no outro dia, sabendo que em um novo dia o Senhor permanece no mesmo lugar do seu santo monte e nos sustenta. Abençoa-nos, Senhor, e nesta hora, quando vamos orar juntos, que a tua boa mão repouse sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.